Se você é um homem que nunca toma atitude, elas vão te chamar de fraco. Eu achei interessante trazer esse assunto aqui, porque eu vi muitos comentários no meu vídeo de um monte de homem traumatizado em ter atitude com a mulher e dizendo que hoje em dia tudo é assédio e que tem que tomar muito cuidado com isso. Então vamos por partes, tá? Em primeiro lugar, se uma mulher tá interessada em você, ela demonstrou um mínimo de interesse, porque nós mulheres damos sinais, tá? Se você viu ali, teve um sinal verde, claro, de que ela tá interessada em você, e você não tem a atitude de chegar nela, de dar algum passo, você está sendo considerado um homem fraco e covarde. Mas aí o que eu acho que tá acontecendo? A mulher, ela não tem um mínimo de interesse no cara, ela não demonstra isso, não dá um sinal claro pra ele, e o que ele faz? Vai lá e atravessa o sinal vermelho. Aí toma atitude, muitas vezes é chato, inconveniente, e muitas vezes até passa do ponto. E aí é considerado que assédio, e é mesmo. A mulher, quando quer, gente, ela demonstra, ela dá sinais claros. Eu tô falando pra uma pessoa que você recebeu o sinal verde da mulher. Aí, beleza, é importante você ter iniciativa e atitude. Mas agora a mulher não demonstrou nada, o sinal dela tá vermelho ali, você nem precisa ter nenhum tipo de atitude e muito menos ter iniciativa com nada, entendeu? Isso foi só um parêntese, vamos voltar aqui pro assunto do cara, que a mulher demonstrou sinal, demonstrou interesse e ele não tem atitude nem iniciativa nenhuma. Esse cara é considerado um fraco e um covarde. Porque parece que hoje em dia os homens não querem fazer o mínimo de esforço. Parece que fica esperando a mulher ter atitude, a mulher chamar ele pra jantar. E, gente, eu até acredito que existe mulher que se preza esse papel e faz isso mesmo. Inclusive, acho que esse tipo de mulher que acostumaram vocês mal. Porque realmente esses papéis estão invertidos. Cadê a energia masculina, gente? Uma mulher pode até fazer isso, mas a mulher de verdade, ela vai esperar uma atitude de um homem. A coragem masculina exige ousadia para que ele tome atitude de forma segura e confiante. E a mulher espera isso. Ela espera que o homem seja ativo e que conduza a situação e tome a frente. Imagina só, você tá conversando ali com a mulher demonstra interesse, mas você não chega. Você não pega pela cintura dela, não dá um beijo nela, que é o que ela estava esperando. Por quê? Porque tá com medo da rejeição, com medo de ser mal interpretado, com medo de ser rejeitado. Tipo assim, por quê? Que tanta insegurança é essa? Mas a verdade é que muitas mulheres acabam se frustrando com isso. Nós, mulheres, não queremos o desrespeito. Respeito é bom, é importante. A gente só quer um homem que tenha atitude, que saiba avançar quando realmente for oportuno. Então, assim, saiba conduzir a situação de forma respeitosa, mas aparecer um sinal claro, um interesse, uma conexão, tenha atitude de homem. Use a sua energia masculina, sabe? Tenha iniciativa, seja numa conversa, seja pessoalmente. As mulheres estão sentindo falta disso. E é isso, se esse conteúdo fez sentido, me segue aqui para mais dicas de como se tornar um homem cada vez melhor. G. Michael Hopf disse uma vez: tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. Essa frase serve para várias coisas na vida, mas quando a gente olha para os relacionamentos, dá para entender direitinho. Porque os homens de hoje já não chegam mais nas deusas raras como antes. O que acontece é que, em tempos difíceis, o homem tinha que ser firme, correr atrás, conquistar, mostrar coragem, e a digníssima valorizava esse esforço. Só que quando os tempos ficaram mais fáceis, as próprias Julietes começaram a se sentir no direito de exigir cada vez mais e oferecer cada vez menos. E isso virou um ciclo que está pesando justamente contra elas. Antigamente, quando a vida era dura, o homem sabia que precisava lutar por tudo, inclusive pelo coração de ser de luz que ele queria. Ele não tinha preguiça de mostrar presença, de ser romântico, de se arriscar. Só que com o tempo, muitas dessas deusas raras passaram a tratar isso como obrigação, como se homem tivesse que provar todos os dias que merecia estar ao lado dela, enquanto elas mesmas já não faziam nada em troca. Isso foi enfraquecendo os homens de pouco em pouco, porque chega uma hora que a pessoa percebe que está dando demais e recebendo de menos. E aí, o resultado é claro, muitos simplesmente pararam de chegar, de se declarar, de insistir.
Esse provérbio mostra que o problema não é falta de coragem dos homens hoje, mas sim a forma como os tempos fáceis moldaram as atitudes das Julietes. Como muitas delas já estavam acostumadas a ver o homem batalhando por atenção, resolveram que podiam brincar com isso, rir do esforço, zombar dos que eram sinceros e dar valor só para quem não estava nem aí. Foi aí que os homens começaram a perceber que não valia a pena. Porque se toda vez que um cara sincero chegava numa digníssima, ele era ridicularizado, mais cedo ou mais tarde ele ia preferir o silêncio do que a vergonha. O curioso é que o ciclo funciona igualzinho ao que Hopf escreveu. Quando os homens eram fortes e enfrentavam as dificuldades da vida, os seres de luz viam nisso algo de valor, mas quando os tempos ficaram mais fáceis, muitas delas começaram a escolher só os caras que davam emoção passageira e traziam aquela energia da aventura, mas sem compromisso. Enquanto isso, o homem bom, que queria algo sério, ia sendo descartado. Esse descarte constante foi criando um exército de homens que preferem ficar na deles, que não se arriscam mais em chegar, porque já entenderam que não adianta dar carinho para quem só valoriza a madeirada sem responsabilidade. E a culpa desse cenário é justamente das próprias Julietes. Elas criaram um ambiente onde a sinceridade virou motivo de piada. Elas mesmas passaram a postar nas redes sociais, debochando do cara que mandou mensagem educada, do rapaz que ofereceu flores, do homem que quis marcar um encontro sem segundas intenções. Tudo isso foi minando o esforço. Como os tempos ficaram fáceis para elas, já não existia aquela necessidade de valorizar o mínimo. Só que o resultado disso é que agora vivem reclamando que os homens não chegam, que ninguém mais tenta, que não existem mais cavalheiros. A verdade é que elas mesmas expulsaram esses homens do campo do jogo. O que o provérbio mostra é que os tempos fáceis criam homens fracos, mas esses homens fracos só apareceram porque as seres de luz passaram a gostar do superficial. Quando o esforço virou algo sem valor, o homem médio pensou: para que eu vou gastar energia? E assim ele ficou fraco na atitude, não porque ele não tinha coragem, mas porque ele não vê sentido em lutar uma batalha perdida. Ele não chega mais na deusa Rara porque sabe que vai ser comparado com 10 outros caras na mesma hora e que na maioria das vezes vai ser descartado. É mais fácil se preservar do que insistir. Quando Hopf falou sobre esse ciclo, ele talvez não estivesse pensando diretamente em relacionamentos, mas o encaixe é perfeito. Os homens fortes do passado criaram estabilidade, criaram tempos em que as Julietes podiam escolher e viver mais tranquilas. Só que justamente por causa dessa tranquilidade, elas começaram a achar que estavam num pedestal inalcançável. Isso fez com que muitos homens se desmotivassem e deixassem de investir. O resultado são tempos difíceis de novo, mas não por causa dos homens, e sim por causa das próprias escolhas das digníssimas.